Bem, gente, vamos lá. Hoje são dia 25 de 11 de 2024, às 11h42. O que é que tem aqui? A gente tinha basicamente essa estrutura, ó, onde eu levava em consideração esses pontos aqui em comum. E aí, como o tempo passou e o mercado foi rompendo estruturas, o que é que a gente levou em consideração aqui, ó? Bem, aqui teve esse rompimento dessa estrutura, certo? A gente tem uma zona atualizada de prêmio discount dessa região aqui até essa região aqui inferior, foi até onde o preço foi, certo? Tendo em vista isso, a gente tem um nível de bloco de ordem validado dentro da estrutura, que é esse aqui, exatamente o candle dos meio-dia do dia 21 de novembro. Então passou 1, 2, aqui é o terceiro dia, o preço deveria voltar a buscar esse centro e cair. A minha região de alvo aqui eu marquei nessa região, só que como eu não estava usando esse parâmetro de visualização, estava usando o antigo, o meu alvo era aqui, só que está errado. O meu alvo não é aqui. A gente tem um buraco de gap bem aqui no meio dessa estrutura. Eu vou tentar desenhar esse buraco aqui, ó. Então o meu alvo ele vai estar nessa região, especificamente. Isso aqui a gente chama de alvo gap. Esse aqui é um gap. Então eu posso posicionar meu alvo aqui, eu posso posicionar ele aqui. Eu vou posicionar ele aqui, vou descer um tiquinho meu take para pelo menos abaixo dos 50% aqui da região de desconto. O preço não buscou, ele teria que voltar aqui, pegar nessa região para a gente vender e levar até aqui. Era um fator risco-retorno de 9 vezes, mas ele não entrou nem no bloco que a gente queria. Ele chegou bem pertinho, mas não entrou. Então não teve entrada. No GBP dólar, a gente tem a mesma visão. O preço vem, rompe essa região de Bollinger, eu pego o prêmio discount de lá de cima até a região de baixo. E aqui eu tenho os níveis de blocos de ordem que eu posso negociar. Por exemplo, esse eu posso negociar até a data de hoje. Então eu esperava que o preço voltasse aqui, tocasse nessa região e caísse até a minha região de alvo desse carinha aqui, que seria esse bloco dentro dessa região. Alvo. Isso aqui é pintado de cinza para saber que é alvo e não região de entrada. Só que aqui, nesse caso, seria se o preço fosse direto e ele teria que retornar direto. Aqui ele fez uma modificação e aí a gente tem que visualizar isso. Vamos voltar aqui só para mudar a cor. Isso aqui para não confundir com pontos de entrada. Então isso aqui é alvo de target, alvo de take profit. Então tá aí, euro, dólar e GBP dólar, a mesma visualização. No euro dólar eu tenho um fator risco-retorno de caso o preço toque lá na região para a gente vender. Eu tenho um fator risco-retorno de 107 pontos de risco para alcançar 1005, um fator 9,39 vezes o risco-retorno. E no GBP dólar eu tenho um fator risco-retorno de 123 pontos para pegar 927 nessa condição, o que dá um fator risco-retorno de 7,53 de alvo. Então tá aí o estudo de mercado de hoje, 25 de 11 de 2024.